Sejam bem-vindos a mais um programa com Divergência. Hoje, como normalmente, com a Maria João Castro, do PS, o João Ferreira, do PSD. Vamos aqui tentar debater alguns assuntos que estão na ordem do dia. Começaríamos, provavelmente, por avaliar um pouco a situação da cultura, nomeadamente com as afirmações produzidas pelo atual Ministro da Cultura relativamente ao compadrio, às cunhas, aos favorecimentos. João, como vês isto num momento em que a cultura passa dificuldades porque o dinheiro é escasso, a cultura não tem sido uma área privilegiada dos governos, e falar desta maneira, considerando por muitos, como, nomeadamente pelo anterior Ministro da Cultura, uma questão insultuosa e insidiosa de uma falta de perspectiva para a cultura. Ora, antes de mais, cumprimentar o painel e cumprimentar também quem nos acompanha nas redes. E relativamente ao que me coloca, Joaquim, pronto, este tema tem vindo a ser bastante falado, nomeadamente devido às várias exonerações e demissões que têm ocorrido em várias instituições ligadas ao Ministério da Cultura. E convém dizer-se que essas exonerações e essas novas nomeações de novas personalidades para esses cargos são uma forma, ou seja, de certa maneira, também de garantir a transparência e também uma forma eficaz de renovar os órgãos culturais. Porque a AD tem e apresentou ao país um programa para a área da cultura. Esse programa, ou seja, foi programa esse com um modelo mais inovador, mais sustentável e com o interesse também de impulsionar mais a economia cultural, nomeadamente trazendo também, que isso é muito importante, como falaste muito bem, da questão da falta de investimento na área da cultura, trazer mais investimento privado, certamente também dinamizar mais os centros das cidades, ou seja, há aqui um modelo que é distinto do modelo de cultura do Ministério anterior para um modelo mais arquitetónico, mais artístico, que é esta a visão da Sra. Ministra e também a visão deste Governo. Agora, como falaste bem, da questão das demissões e também do que foi dito relativamente a existirem, porventura, situações que já estão identificadas, que já saíram nos jornais, já saíram em vários sítios, de conflitos de interesses. Isto são possíveis conflitos de interesses com membros de órgãos de várias instituições que são familiares, e tudo isso são situações em que comprometem a imparcialidade. Isto não pode, como em todos os ministérios, como em tudo o que seja estatal, não pode existir. E acho que isso aí é algo que obriga a que exista um compromisso da parte da Sra. Ministra, ou seja, de haver uma reestruturação das instituições culturais, assegurando que sejam ocupadas, essencialmente isso, que sejam ocupadas por pessoas com mérito e com competência para tal. E do PSD? Isso é mais importante. Não tem Sim, que ser e do PSD. não tem que ser do PSD. Agora, isto é o que tem que ser compreendido por todos, é que há um novo programa e a Ministra quer executar esse programa, e para isso existem situações que são normais, são naturais, acontecem isso, já aconteceu com governos do Partido Socialista, e pronto, é uma situação perfeitamente normal, mas vamos ver, isto ainda começou o mandato, tem pouco mais de meio ano, a vida continua. Tem 9 meses. 9 meses, pouco mais de meio ano, 9 meses, exatamente. Já dá para ter um bebê, não é? Exatamente. Maria João. Eu discordo 100% do que o João disse. Aliás, podia até fazer-lhe perguntas muito concretas. O que é que ele quer dizer enquanto transparência? Que programa para a cultura? Porque eu não conheço. Aliás, não conheço nenhum programa do PSD sobre a cultura. E já agora podia ser muito mais claro quando fala de... Portanto, compadrios. Bem, vamos então ao tema. A Ministra... da Comunicação Social. Não, o que tem a ver com o marido da Francisca Valente, que por acaso é um dos maiores encenadores deste país, do Teatro Nacional São João. Sim, é isso. Mas são situações não são. desagradáveis. São coisas diferentes, não são desagradáveis. São coisas distintas. O Nuno Cardoso tem uma história atrás dele.
tem Não, uma não digo história. não, não digo É um dos não. maiores Sim. encenadores, com Sim. projetos por todo o país. Sim, mas já reparou. Bem, mas Mas desculpe aí lá, mas é um eu quero modelo voltar. distinto Não, do não Partido tenho, Socialista para o não, Partido mas eu Social não Democrata. conheço qual é Sim. o modelo do Partido Social Democrata. Eu- E já eu agora, referi. eu estive estes anos Sim. na Assembleia da República, na Comissão de Cultura, e antes de falar sobre as palavras desagradáveis, insultuosas, cheia de insinuações da Ministra da Cultura, que aliás tem muito a ver com o estilo dela, por onde ela passou, deixou uma marca deste tipo, mas para além disso, ela nunca concretiza, ela apenas insinua. Eu queria ir à essência da coisa. Eu, enquanto estive 3 anos e acompanho a cultura, é a área em que eu trabalho, a área em que eu trabalho há 25 anos, há 25 anos que trabalho, portanto, na cultura, e talvez aquilo que mais me choca é que o PSD não tem uma ideia sobre cultura. Isso era muito claro na Assembleia, portanto, da República, os meus colegas eram gente fantástica, muito querida, mas evidentemente, cada vez que falavam sobre cultura até era constrangedor, porque não sabiam nada sobre o tema, sobre o setor. Oh, João, isso é verdade. Somos Aliás, o distintos. Porto também. Sim. Basta ver o que é que o Porto fez quando o Rui Rio foi presidente da Câmara, o que fez sobre a cultura. Destruiu tudo. Nesse aspecto é a grande coisa que o Moreira trouxe. E, portanto, antes de mais, falta de investimento para a cultura. Diminuiu agora, de facto. Com o governo do PS, entre 2015 e 2023, o orçamento para a cultura aumentou 198%. Isto são dados tanto concretos. Nunca houve mais. Houve uma profissionalização das estruturas. Instaurou-se os concursos públicos para uma data de coisas que não havia. Criou-se a rede de museus, a rede de arte, portanto, contemporânea, a rede de teatros e cineteatros, que está por todo lado a funcionar. O último estudo mostra que, neste momento, que não há nenhuma zona de Portugal que não tenha equipamentos de cultura e a funcionar, com autonomia, em que as câmaras, tanto municipais e as estruturas têm, portanto, um papel. E mais, o anterior, portanto, ministra, teve até uma preocupação nestes concursos públicos de haver uma majoração para os territórios de baixa densidade. Portanto, houve mesmo uma preocupação de espalhar os equipamentos. Não é de fazer programação, que é o que a senhora ministra quer fazer. Ela tem um problema com a arte contemporânea, tem um problema com as artes performativas. Aliás, é muito estranho que escolha para secretária de Estado alguém igual a ela, que pensa como ela, e quando ela apresenta o programa sobre cultura, parece uma programadora, enfim, de uma, portanto, biblioteca municipal. Tudo muito reduzido, tudo reduzido aos eventos, à história, ao património antigo. Ela foi uma excelente, portanto, no Ministério, no Museu de Arte Antiga, ela até fez um excelente papel. Mas essa é mesmo a área dela. Sobre artes performativas, sobre cultura contemporânea, zero. Ora, o que ela fez ao atacar a Francisca Valente, que já agora não é do PS, é mesmo do Rui Moreira. Portanto, até é muito estranha, porque ela fazia parte das listas, portanto, do Rui Moreira, é imiscuir-se naquilo que estava a ser uma programação independente, autónoma e valorizada nacional e internacionalmente no Centro Cultural portanto, de Belém, que não é só para fazer eventos e exposições e concertos, é mesmo o maior centro de cultura contemporânea que este país tem. E, portanto, ao insinuar, portanto, compadrios, é tudo muito mau, porque ela tem um discurso que se aproxima do Chega. Aliás, ela ia com essa frase feita, que foi a frase que saiu nos dias seguintes, mas sobre política cultural ela respondeu. Já agora, o mecenato e a lei do mecenato aprovada foi a do PS, porque nós já achávamos que o mecenato era extremamente importante. Portanto, eu não sei, João, a sério, qual é o modelo inovador que o PSD tem sobre cultura, porque eu acho que não tem mesmo Mas a Maria nenhum. João viu, por exemplo, a proposta, que já foi aprovada, de museus gratuitos para os jovens. Isso já estava connosco. Sim, e mas devo agora dizer foi que os ampliado e acha E é uma bem boa isso. medida. E não acho. Sabe Uma porquê? medida de trazer mais Vai pessoas para retirar. Não. dar mais valor à Nós não cultura. E devemos acesso ter a museus toda a gente. gratuitos. Nós devemos ter acesso, portanto, gratuito a determinadas pessoas e a determinados dias. Neste O que caso, nós vamos jovens, ter, isso. o que nós vamos ter é que os museus, tendo em conta que há menos dinheiro para a cultura,
cultura, e se quiser eu elenco-lhe área por área e a cultura perde dinheiro, é que os museus até vão ter menos receitas. E é por isso que eles estão muitíssimo aflitos, porque esta medida da senhora Ministra nem sequer tem em conta isso. E depois há uma outra área que eu estou muito preocupada, e lembro-me que os deputados do PSD achavam que era a área onde o anterior governo tinha trabalhado melhor, que era do cinema. Era extraordinário o caminho que tínhamos feito. Estávamos à espera da segunda fase deste tanto concurso e da remodelação do cash and, portanto, rebate, e a senhora Ministra atirou isso para o balde do lixo. Portanto, eu confesso que acho mesmo uma área muito grave do ponto de vista do nosso país. E, portanto, não é por ser PSD, porque eu acho que não há mesmo... Uma mudança de modelo. Vamos esperar, João. Foi apresentado. Mas neste momento eu acho que é mesmo muito mal. E há nuvens cinzentas que, francamente, acho que eram de se evitar, mas pronto. Mas isso... Agora, mas não vamos insinuar. Vamos dar nomes. Porque em Évora, a senhora Ministra põe uma senhora do PSD. No Centro Cultural, portanto, de Belém, foi buscar o antigo secretário de Estado do PSD. Ourivesaria é mesmo aquilo que nós queremos para o Centro Cultural, portanto, de Belém. É uma pessoa especialista em artes de ourivesaria. Pois. Percebe? É porque é a área em que eu trabalho há 25 anos. Eu acho que há uma mudança completamente de consciência, mas pronto. E de estratégia. E que é natural. Portanto, aqui estamos em total desacordo. Não há, pronto, não há discurso ao centro. Mas, é verdade. De facto, a cultura... Aliás, há um economista, um Sérgio E ela mudou muito. Já foi Joaquim, ela está muito melhor. Já foi ministro das Finanças, Augusto Mateus, que dizia que o investimento na cultura é um investimento reprodutivo e que poderia fazer acrescentar ao PIB cerca de 2%. Sim. Já o disse isto há muitos anos. Sim, mas a cultura já não é só aquelas áreas que há uns anos gestão falávamos. cultural é uma gestão que dá lucro. É que agora, mas sim, também agora a gestão do património, não é? Mas temos o património arquitetónico. Mas a questão é que a senhora Ministra confunde cultura com património. Certo, mas isso era uma coisa que o Partido Socialista, por exemplo, esquecesse muito. Esquecesse bastante Esquecemos do sim, mas não dava tanto valor. Não dava tanto valor a essa ideia de que nós não... Deixa-me fazer uma pergunta. Não, é verdade. Não é verdade, este governo dá mais força à área arquitetónica. Não é verdade, não. Este governo está a usar o Partido Socialista PRR, que já estava em andamento. Não é verdade. E tem que andar. E tem que andar. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. A Maria João falou aqui no Rui Rio e no efeito negativo que ele teve na cultura. Foi brutal. Mas também há uma coisa que, às vezes, a cultura não tem que ser popular, não tem que ser para o povo. E o povo, às vezes... É uma pergunta. É por isso que eu acho que aquela medida agora tomada do acesso gratuito... Gostava de colocar, porque eu acho que só faz sentido a cultura se toda a gente tiver acesso. Se ela tiver um... Sim. Não é só se ela se destinar a um público muito mais abrangente. E o que é que isso tem a ver com o Dr. Rui Rio? Porque o Rui Rio, quando uma das ideias dele era tornar o acesso, o pagamento das entradas, nomeadamente o Rivoli. Foi acabar com tudo. Não. O Rivoli, eu conheço, era um espaço plural e é um espaço, portanto, municipal, em que estavam, aliás, era a Isabel Alves Costa, em que estavam diferentes experiências artísticas. Um teatro municipal tem que estar aberto à cidade, não tem que dar lucro. Para isso existem teatros privados. Pronto. Aquilo que o Rio fez foi entregar um teatro municipal ao Filipe Laféria. Uma vergonha sem limites. Filipe Laféria que deixou o Rivoli totalmente destruído e sem pagar aos atores. Permitam, porque eu sei de que é que estou a falar. E foi o Dr. Rui Moreira, eu que não sou do Rui Moreira, que repôs aquele espaço como um espaço virado, portanto, à cidade. Agora, podemos dizer, há coisas que... Porque eu já fui ao Rivoli ver coisas muito distintas. Sim. Coisas com mais público, coisa com menos público, como no Campo Alegre. Mas isso são as ofertas diferentes que a cidade tem. O Coliseu, por exemplo, é um espaço mais, portanto, popular. Por exemplo, isso é o Rui Rio cortou tudo. E é o programa que tiveram. E o Rui Rio é um programador artístico. Agora, as pessoas não podem falar, não indo lá ver as coisas. Né? Porque cria-se aqui uma ideia de que o Rivoli é tudo pseudo, ou é não sei o quê. Sim.
Bem, aquilo está sempre cheio. É difícil conseguir bilhetes. Pronto, ainda bem. Ainda bem, é bom sinal. Permitam-me que eu frequente todos estes espaços. Pois. Haverá gente que não gosta muito da dança contemporânea, porque o Rivoli apostou muito na dança contemporânea. Bem, tem teatro mais clássico no Teatro Nacional São João, tem espetáculos de grande público, portanto, no Coliseu. Ou seja, nós temos hoje uma oferta variada. Temos é que ter mais e percebo aquilo que diz. Hoje já ninguém fala de cultura das elites e cultura tanto popular. Nós podemos misturar as coisas, trazer as coisas. Para todos. E temos que ocupar mais espaços da cidade, trazendo bandas filarmónicas. Isso sim, isso estamos de acordo. E isso é uma coisa que eu acho que a atual Câmara do Porto se esqueceu. Pronto, mas isso, por isso é que eu não sou do Mas isso Reboreiro. é outra discussão. Isso é outra Outras discussão. culturas, há outras Outra culturas. discussão. Há outras culturas. Há outras culturas. Falemos agora num tema muito mais turbulento, Que se calhar estamos de acordo já aí os dois. da Síria, não é? Acho que estamos num problema sério. Não sei até onde nos vai levar esta invasão de Israel também na Síria, com a destruição massiva do armamento, dos meios de guerra da Síria. Até que ponto a Rússia vai ficar quieta? Pois. João, o João? Ora bem, relativamente à Síria, de facto, é mais uma frente. Começou pela Ucrânia, entretanto passou para Gaza, Israel, Palestina, e entretanto, pronto, temos agora esta situação da Síria, inesperada, porque pronto, estávamos um bocado esquecidos dessa parte, não dava a dar muitas notícias acerca desse território, mas entretanto o que é certo é que de um momento para o outro, Bashar al-Assad até que saiu uma notícia a dizer que o avião teria-se despenhado ou o que fosse, entretanto parece que... Não tinha ouvido. Mas falou-se disso. Entretanto, passado umas horas foi confirmado que ele tinha fugido para Moscovo. Claro. Ou seja, estamos a falar de um regime que tinha 54 anos, 24 anos com Bashar al-Assad à frente daquele regime autoritário, e para tudo isto, uma revolta de forças rebeldes, e que nos deixa muitas questões sobre o que se estará a passar por lá. É certo que a população celebra um fim de uma ditadura brutal, com muitas décadas, com muita gente, muitas pessoas que sofreram e continuam a sofrer de vítimas deste regime insano. Mas o que é certo é que para nós europeus, para todo o mundo e principalmente para aquelas pessoas, há agora um período de muita incerteza de como é que vai ser o futuro, como é que aquele país se vai reconstruir. Porque o que é certo é que as últimas notícias que vêm a público é que neste momento estão a existir saques a bancos, a instituições estatais, enfim, é o natural. E, infelizmente é o natural. Há várias forças rebeldes que querem governar aquele país. Que algumas ainda são tidas como terroristas. Sim, terroristas, muita proximidade à Al-Qaeda. Exatamente, ao Estado Islâmico. E Estado Islâmico, ao Daesh. Exatamente. E tudo isto, ou seja, estão aqui todos os ingredientes para se gerar um grande caos. E criar-se uma situação muito idêntica ao que já se passou antes na Líbia. Tudo muito idêntico. Por isso, isto aqui vai nos causar mais problemas. Porquê? Porque também vai aumentar o fluxo migratório. Já vi notícias em que há pessoas a voltar para a Síria. Refugiados a voltar para a Síria. Mas se calhar também vai haver mais ao contrário, não é? Sim. Depois há também o desafio humanitário, porque as pessoas não conseguem ter acesso aos bens essenciais. Sim. E, como disseste bem, esta queda de um país que era apoiante daquela região da Arábia também acaba por enfraquecer, naturalmente, o Irão e o Hezbollah. Que isso aí também deixa-nos um bocado divididos para perceber, porque realmente uma pessoa não sabe quem é que vai ficar, não sabe quem é que está por trás, não sabe como é que vai ser o amanhã, e isto certamente é uma tarefa muito árdua e bem complicar um bocadinho mais o panorama internacional. Portanto, estamos perto de 2025, esperemos que este novo ano elimine muitas cabecinhas, porque já não temos para onde nos virar. João. Bem, a Síria de facto era, e o João disse muito bem, um regime da família Assad, de uma minoria xiita, que durava há 54 anos, o João disse muito bem. Os últimos 24 anos são de Bashar
al-Assad. É importante dizer que a Síria, não tínhamos pejo nas palavras, era uma ditadura brutal, absolutamente brutal. Não é apenas pelas imagens que nós temos daquela cadeia, mas também sabemos que Bashar al-Assad usou armas químicas contra o próprio povo, portanto, na repressão ele terá morto 500 mil de sírios. É muito interessante que anda toda a gente aí nas manifestações com lencinho, mas sobre a Síria nunca ninguém se manifestou. E Bashar al-Assad só sobreviveu porque teve, essa era a pergunta do Joaquim, o apoio da Rússia. Aliás, a aviação russa foi determinante para a vitória de Assad e para o uso das armas químicas. E, portanto, Assad tinha como 2 aliados, a Rússia e o Irão, através, sobretudo, do seu proxy, o Hezbollah. A Rússia beneficiava disto porque tinha 2 bases importantes, portanto, militares na Síria, junto à costa, muito importantes junto ao mar, e que tem a ver também com a política russa, quer de acesso ao comércio, quer à África. Pronto, e portanto, a partir do momento em que há a guerra da Ucrânia, e isto está tudo ligado, eu acho que os rebeldes, os terroristas, estes grupos que são muito diferentes entre si, percebem a fragilidade do regime. Porque o regime só estava de pé com o apoio russo. E, portanto, a partir do momento em que o Assad tinha estado poucos dias antes na Rússia a pedir apoio. E os russos não têm apoio para dar. Está tudo dedicado à Ucrânia. Está tudo dedicado à Ucrânia. Os russos vão ganhar a guerra da Ucrânia, mas estão a perder milhares de homens. Até já recorrem aos tipos da Coreia do Norte. E estão com a economia de rastros. Ao contrário do que se diz, estão nas mãos tanto da China. E, portanto, evidentemente que ele ficou sozinho, o regime, os outros aperceberam-se disso. E, portanto, foi um baralho de cartas. Como o João disse, quem vem a seguir? Bem, há uma mistura. E eu creio que não são os Estados Unidos que estão por trás disto. Aliás, os Estados Unidos estão às aranhas. Nota-se que eles não sabem muito bem, não é? Eles nem sabem como reagir, se estão, se não estão, porque os únicos que estão com eles são os curdos. São os curdos, mas este principal grupo, HTS, do Al-Jolani, é apoiado pela Turquia, próximo do Estado Islâmico. E a Turquia já mandou este grupo combater os turcos. Os curdos. Os curdos. Portanto, ao mesmo tempo que eles chegam à Síria e que chegam ao poder, também estão a combater os curdos, apoiados pelos Estados Unidos. Portanto, isto é uma amálgama, isto é uma amálgama de interesses. Como o João disse, temos aqui a Al-Qaeda, Estado Islâmico, acho que os democratas praticamente não existem. E depois temos Israel, que evidentemente, por um lado, enfim, Israel também teve um papel aqui muito importante ao decapitar o Hezbollah. Ou seja, ao decapitar o Hezbollah, tirou o apoio que o regime tinha, o regime sírio. Sim, era mais um pilar. Era mais... Agora, Israel não sabe o que é que vem aí. E, portanto, quando o Al-Jolani diz que vemo-nos em Jerusalém, Israel está a dar cabo das armas. Portanto, isto... Mais uma ameaça. Portanto, isto é, como o João diz, um caos absoluto. Vamos entrar em 2025, já não chegava Israel, Gaza, já não chegava a Ucrânia, a Geórgia, a Coreia do Sul também um bocado. Que agora depois também e agora temos a Síria, que o João tem toda a razão, pode se transformar numa Líbia. Não poderemos estar aqui a viver um momento como foi do Daesh e do Al-Qaeda, em que os americanos armaram. Neste caso concreto, não são os americanos. Foi a Turquia. Mas outros irão armar os terroristas que agora têm o poder na Síria. Eu não sou especialista, longe disso, militar também, ou o que é que seja. Agora, há quem diga que já começou a Guerra Mundial. Né? E assim, se não começou, deve estar muito próximo, porque, como disse muito bem a Maria João, isto já anda por todo lado. E quer dizer, ainda fica uns milhares de quilómetros da nossa terrinha, mas quer dizer... Mas já não Quando foi no combate contra os russos. Os russos, sim, no Afeganistão. Que, aliás, é que faz criar os americanos armaram os mujahideen. Sim. Portanto, e depois os mujahideen ganharam força e fizeram os grupos terroristas. Não vai acontecer, não poderá acontecer a mesma coisa. Eu acho que eles já estão armados, Joaquim. Eu acho que eles já estão armados. Neste momento, os Estados Unidos não creio que apoiem o HTS. Acho que já estão
armados e não sei o É um que país com responder. muito armamento, com tudo a saco. Exatamente. Certezas Com tudo. não há. Pois. Agora, acredito que a indústria de armamento esteja Sim. deliciada Aí com está, isto claro. e Não é a tema- ganhar mãos a imenso medir. dinheiro com isto tudo, não é? Há uma questão que é fundamental para mim nesta. Acham que os povos árabes gostam da democracia? ó Joaquim, Pois, isso já é outra questão, não é? eu acho que dizer Quem troca na Primavera Árabe, não é? Aquela O democracia que nós islamismo. queremos. Sim. Que nós Mas já é uma queremos- questão mais até de história. que nós Muitíssimo. queremos impor, digamos, a esse a Jordânia, apesar de tudo, consegue. Eu sei, é muito A Arábia complicado. Saudita. Isso é um a tema Arábia muito Saudita é complexo. uma ditadura, não é? país brutal, ainda dizem que pior que a do Claro, próprio claro, Bashar al-Assad. Não, pior do que a da Mas é, Síria pois era é. difícil. A grande diferença em alguns sítios é que há dinheiro, não é? Pronto. Essa é a diferença. Não há desgraça. Eu Há não petróleo, sei, é há assim, gás, há tudo. O que se diz é que o Islão, que é para quem estuda o Islão, será incompatível com a democracia como nós a portanto, concebemos, porque eles não concebem a separação entre o Estado e a Igreja. Mas nós tivemos algumas experiências de socialismo árabe, que curiosamente nunca foram verdadeiras democracias, apesar de tudo foram regimes um bocadinho autocráticos e que até, portanto, controlaram as fações islâmicas fanáticas, como no Egito. Pois essa é uma pergunta que nós temos que deixar os povos, eles próprios, responderem. Pois é. Agora, as primaveras árabes foram tudo menos democracias. Pois. Eu confesso que quando vi pela primeira E foi vez... acabar um bocado o tampão que tinha naquele Sim. espaço. E eu confesso que fiquei logo, e estou sempre muito atenta, quando com as primaveras árabes não vi mulheres. Isso para mim Sim, foi mas também determinante. naqueles países também, não, muito mas nós dificilmente, tínhamos... não é? A Estava Pérsia... disfarçada. Não, a Pérsia tinha mulheres que andavam... Sim, sim, o sim. Iraque também, O Irão também já teve, e o Irão já teve. Sim, pronto. sim. A Pérsia. Portanto, eu não sei muito bem, temos que A própria esperar. Líbia, não é? Sim. Sim, a Líbia também. E o Afeganistão também. Sim, a Tinham Líbia acesso- tinha, pois era. Tinham acesso à formação, à educação. Mesmo com o Gaddafi, não é? Gaddafi, Sim, Mesmo sim, que, sim, portanto, isto nós temos que... sim. Não sei, Joaquim, não sei que resposta. Eu gostaria de acreditar que o modelo democrático é o menos mau e que serve toda a gente. E que, não sei se não... Porque nós, ocidentais, para chegarmos a ele, também passamos por muito. Tivemos muitas guerras, tivemos guerras civis, tivemos ditaduras, certo? Pois, é E verdade. também passamos por isso e conseguimos... Portugal é um bom exemplo. E por falar nesse exemplo que a Maria João quis apresentar, eu falaria agora nos 100 anos de Mário Soares, da homenagem de Mário Soares, que foi de facto um lutador pela democracia ao longo da sua vida, da sua longa vida, digamos, e que, conjuntamente com outros democratas, conseguiu que o processo revolucionário em curso não fosse mais revolucionário do que aquilo Exatamente. que a democracia exige. João, qual é a tua opinião sobre Mário Soares? Tu que és um jovem. Aliás, a Maria João também. Mas... Ai, sim, muito jovem. Agradeço o Joaquim começar por mim, porque pronto, acho que realmente o melhor é terminar com a Maria João, Porque é uma distinta militante do Partido Socialista. Claro. Militante, sim, distinta, sim, não. mas sim, distinta, sem dúvida. Distinta E também. E eu tenho muita simpatia e admiro muito a Maria João. E pronto, e acho que acaba bem com a Maria João a falar sobre a figura incontornável que é de Mário Soares. E como dizia o Joaquim muito bem, o Mário Soares, a par de Francisco Sá Carneiro, um dos fundadores do partido que eu sou militante, Freitas do Amaral Freitas também. do Amaral. Sim, Freitas do Amaral. Um homem que eu admirava muito. Sem dúvida. O Avelino Amar da Costa. Sim. Sim, são Era um homem que eu admirava. figuras e Mário Soares, evidentemente, deixa um legado indelével para este país. Um homem de coragem. É, um homem de coragem, porque... Isso é uma palavra importante, É coragem. verdade, porque foi uma pessoa que combateu a ditadura, foi uma pessoa que fundou a democracia no pós-25 de Abril, participou na Constituição, trabalhou na Constituição de 1976 e também teve um papel muito importante da integração do nosso país na comunidade europeia. Ele Também achava vamos as duas esquecer coisas, disso. sim. Claro que uma figura destas leva sempre a que haja um bocado aquela ideia de criar algumas pessoas um certo amor e outras ódio, que é natural, não é? Que é um líder. E também teve. Jesus Cristo. Exatamente, o próprio Jesus Cristo, né, foi crucificado na cruz porque nem todos
Córdoba, quer dizer, e diziam que não era filho de Deus, enfim, isso é outro romance. Que era trapaceiro. Enfim. Agora, claro que também teve as suas polémicas, Claro. naturalmente, e a gestão Um económica homem dos anos político 80. que não tenha polémicas Sim, não é político. isto porquê? Porque ele tinha o seu programa. E claro, é quase como a situação da cultura, estamos aqui em desacordo. Olha, Há um o programa. João já a voltar a provocar. Não é provocar, é pá, porque de facto, portanto, ele nos anos 80 também teve situações difíceis. Claro. Mas acho que também não podemos esquecer o seu mandato de presidência, 1996, em que também foi, nomeadamente com o primeiro-ministro da altura, Cavaco Silva, que foi um líder mandato. e foi uma pessoa que soube muito bem gerir crises e criar pontes. E isto também é uma marca de Mário Soares, de promoção da governabilidade naquele tempo, que marcou o nosso país sem sombra de dúvidas. Claro que depois tentou mais tarde voltar a ser Presidente da República, não conseguiu ter o sucesso eleitoral que tinha tido. Teve mesmo um insucesso. Teve mesmo um insucesso, mas é uma pessoa que devemos recordar. Desconheço, não sei, desconheço. Soares queria mesmo ir Agora, eu ainda não tive a oportunidade de comprar este último livro que saiu agora recentemente, que acho que é A Vida de Mário Soares. É da Maria João? A Vilês, não? Eu vi no outro dia na livraria, mas andava nas compras de Natal, hei de comprar, e enfim, é isto que eu tenho a dizer. Era bom haver mais Mário Soares, não só no nosso país, mas também em todo o globo. Era um líder. Porque foi era um democrata e lutador, e uma pessoa com ideias e focada, essencialmente focada, sem medo de ir à luta. Maria João. Falar de Mário Soares é para mim sempre muito comovente, porque eu fui para o PS por causa dele. Ele vinha de uma família de centro-direita, ali do PSD, como o João, o meu padrinho, foi dos fundadores, a minha mãe era militante desde 74, portanto está a ver. Pois. E foi exatamente com a eleição presidencial, eu era muito jovem, que eu percebi que tinha mesmo que meter. Ele partiu com 8% nas sondagens. E eu achei que não fazia 8 ou sentido 14? nenhum. 8%, eu lembro muito 8%. bem. 8%. A Maria de Lourdes Pintacilgo e o Freitas praticamente estavam taco a taco. E eu disse que não fazia sentido nenhum. E, portanto, foi quando decidi ir para o PS, onde estou, ao fim destes anos todos. E, portanto, não sou assim tão jovem. O Mário Soares é, de facto, o pai da democracia. É o maior político português do século passado. Como o João disse muito bem, lutou sempre pela liberdade, pela democracia, antes do 25 de Abril. Ele tinha 50 anos quando se deu o 25 de Abril, portanto, metade da vida dele foi passada em ditadura. Foi preso 12 vezes, foi alvo de tortura, embora ele próprio dissesse que nunca sofria tanta tortura como os operários comunistas, porque ele, como era de boas famílias, era poupado. Ele próprio dizia isto, tinha esta leveza, mas esteve no exílio. E depois do 25 de Abril, a preocupação dele foi que Portugal fosse um país que pertencesse às democracias ocidentais. E, portanto, se ele viu que o perigo antes vinha de um lado, percebeu que agora o perigo, que a pulsão totalitária, poderia estar do outro. E, portanto, liderou com muita coragem essa luta pela democracia ocidental. Nós falamos aqui do 25 de novembro, ele é o grande vencedor civil do 25 de novembro, juntamente com o Grupo dos 9. E, portanto, é um homem que também tentou impedir que isto fosse para um outro lado e, como o João disse muito bem, fazendo com que o destino de Portugal também tivesse a ver com a Europa. Exatamente. Isto é, ele achava que era na Europa das democracias que Portugal devia estar e havia muita gente dentro do próprio partido contra a adesão à Europa e ele insistiu e fala. Depois, enquanto presidente, foi o presidente de todos os portugueses. E no fim da vida, é importante dizer, ele percebeu que o perigo agora vinha novamente da direita, da extrema-direita, não da direita democrática, Claro, até porque ele foi depois muito amigo do Freitas e de muita gente. Sim. Mas ele tornaram-se muito amigos. Ele, portanto, percebeu que o perigo agora vinha daquilo que ele achava que era o neoliberalismo e, sobretudo, da extrema-direita. Eu acho que ele morreu
com muitas angústias sobre o Trump, sobre uma data de coisas, e portanto é nessa altura que ele acha, como o Partido Comunista e o Bloco já estão integrados, que era a altura da esquerda se unir contra aquilo que ele achava que podiam ser os perigos da extrema-direita. Portanto, eu acho que é um homem que sempre viu de onde estavam os perigos na luta pela democracia, pela liberdade. Eu acho que ele iria detestar o unanimismo. Eu acho que Soares gostava do confronto de ideias, que estivessem contra ele. Foi para isso que ele fez a democracia. Universidade sindical, não é? Exatamente. E era corajoso, que é uma coisa que me irrita nos líderes políticos hoje. Ó João, os seus, os meus, todos. Não tinha medo é a de falta falar de coragem. Ele sim, não tinha medo e de correr riscos. Sim. Ele diz, eu vou à luta, eu vou a estas eleições. Não estava sempre a medir o que é que eu posso ganhar, o que é que eu posso Sá Carneiro dizia, não é? E o Sá Carneiro política... também era um bocadinho... Só que o Sá é? Carneiro morre muito cedo, pois não é? Isso não. Pois e portanto... Mas era um outro homem com muita coragem. Era um homem doente. Era um homem doente. Era um homem... Francisco Sá Carneiro dizia, não era? Que a política sem ética é uma chatice, mas sem risco... Não, a política sem ética... Não, como é que era? Política... É assim, sem riscos é uma chatice, é o que ele mas diz. sem ética, era isso. E de facto, nós tínhamos estes homens que corriam riscos. Pois é. Isto é, que não tinham mediam tudo, que não estavam a fazer continhas, tinham ganhar... Corriam não riscos. eram tecnocratas. Não... Mesmo que perdessem. Aliás, mesmo que perdessem. A tecnocracia claro. surge com o Cavaco Silva, porque de facto foi um dos tecnocratas que quis afastar a política da política, digamos. Isso é outra coisa, que o Mário Soares era um político assunto. Era um político assunto. Eu sou político e gosto de ser por acaso, político. Foram coisas que eu nunca gostei no Cavaco Silva, foi dizer que nunca foi político. Sim, mas também chegou a um congresso e venceu. Chegou a um congresso, decidiu lá que era candidato e ganhou. Isso era um grande político. O político português com mais maiorias até hoje. Foi, sim, senhor. Sim. Eu depois, quando acabarmos o programa, conto-te a história do Cavaco. Mas há uma palavra para mim que define muito bem Mário Soares. Solidariedade. Sim, também. Um homem solidário, mesmo com os seus adversários, com os seus amigos. Ele não deixava cair ninguém. E daí aquela visita muito mal percebida ao Bettino Craxi, que estava condenado por corrupção, e ele vai visitá-lo não enquanto presidente, enquanto amigo, e disseram, não faças isso, porque vais ser... Ele diz, ele é meu amigo, e eu tenho que estar ao lado dele. Isso era uma coisa de muita coragem. E ele visitou o José Sócrates também. Ele visitou o Sócrates. E eu acho que aquilo no Sócrates, o que ele achou é que o processo estava cheio de erros e está... e, portanto, ele tinha que estar lá. Mesmo... É um processo grande, por isso. Exatamente. Muito grande. Exatamente, João. Muito grande. É demasiadamente grande, certo? Sim. Pronto, e eu acho que mas era mais os factos isso. também são muitos, por isso. Não sei. São muitos. Para ser grande tem que haver muitos factos. Eu sobre isso, se calhar, também estamos de acordo. Foi um prazer estar convosco, com o público em geral, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado.